O Matheus já comentou no começo da live, né, sobre esse tópico aí, Deus Ex Machina. Será que a origem é o próprio Homero? Né, deixa eu explicar aqui rapidinho o que é. Tomara que eu consiga fazer isso rápido. Na literatura, no cinema também, né? A gente tem essa expressão, então, que é o Deus Ex Machina, que é toda a solução que o autor dá dentro da obra dele, para qualquer problema que seja na trama, que soa muito improvável. Ela soa improvável. Não é que ela de fato é. Ela soa improvável. Por que acontece isso? São aquelas soluções introduzidas, como a gente diria, do nada. Né? Quase como se fosse mesmo uma intervenção divina. Né? E essa é uma sensação de, via de regra, de algo acontecendo porque a solução surge sem construção no texto. Pelo menos sem uma construção satisfatória dentro da narrativa. Ou seja, é uma solução que, de tão conveniente que ela se apresenta para a gente, ela deixa a gente insatisfeito. Parece que o autor resolveu os problemas ali do personagem dele de um jeito muito arbitrário, ou às vezes de um jeito muito aleatório, né? Sem muita base lógica, sem muita base orgânica da história. Só que esse termo, ele vem originalmente justamente do teatro grego. Não vem de Homero, tá? Então a gente chega lá depois. Deus Ex Machina vem do teatro grego. Por quê? Porque em algumas peças, às vezes uma figura divina, ela era literalmente baixada por uma máquina, porque aí Deus Ex Machina, uma figura divina era baixada geralmente por um tipo de guindaste, alguma coisa assim, no palco, justamente para resolver uma situação difícil, alguma coisa complicada da trama, né? Tipo salvar o herói. Não tem jeito, e agora? Descia lá o Deus pendurado lá, pelo guindaste, né? E salvava a história. E aí todo mundo ficava meio... Achei meio ruim, né? Achei meio estranho. Né? Então, a grande questão, será que isso é, pelo menos, assim, com certeza vem de uma influência homérica. Mas eu não sei se a gente pode simplesmente dizer que Homero faz isso. Algumas vezes eu tenho essa sensação. Como, por exemplo, no começo, eu acabei de falar do caso ali do Menelau no duelo com Paris, né? Eles fazem um juramento, quem ganhasse ia ficar com Helena e com os tesouros lá e tal. Só que aí, quando o Paris perde, ele tá levando a pior ali, ele tá no chão, na verdade, é isso mesmo, ele tá no chão com o Menelau enforcando ele com o elmo, né, com a cordinha com a cintinha do elmo. A Afrodite corta a cinta, do nada. Então, como é que ele vai fazer? Não vai fazer nada, porque a deusa vai resolver o problema. A Afrodite chega ali, corta a cintinha e leva o Paris dali da luta. Né? Da mesma forma, você vai ter lá o Hefesto, que salva o Ideu, vai ter a Afrodite de novo salvando o Enéas. Né? O Enéas é filho da Afrodite? Acho que é, né? Não lembro. Faz mais sentido, assim, né? É o filho dela e tal. Mas, assim, na hora que acontece, você fica meio assim... Mas só que acontece tantas vezes que você vai se acostumando. Poxa, se tem os deuses que estão cada um torcendo para um lado, e eles estão manipulando, intercedendo, fazendo tantos planos, é de se pensar que eles iriam interferir desse jeito, né? Salvando mesmo a galera ali. Mas não deixa de ser uma coisa meio frustrante às vezes, né? Só que é plantado. A gente pode dizer que pelo menos a maioria dessas coisas ou é plantada antes ou é explicada, né? O primeiro caso, por exemplo, é muito difícil se engolir no começo ali. Mas, por exemplo, quando ela salva o filho dela, o Enéas, fala, tá, é o filho dela, caramba, é o filho dela. Mas ela salva primeiro e conta depois, né? Então, não sei. Eu acho que se contassem antes que ela era a mãe do Enéas, como ela já tinha salvado uma pessoa, que era o Paris, antes, então ela salvando o Enéas, você fala, claro, né? Porque se ela já fez antes, ela vai fazer de novo agora. Né? Mas, enfim, acontece isso toda hora. O Apolo também ajuda o Heitor, né? Acontece a mesma coisa, né? Você tem lá o duelo... Enquanto a Afrodite salva o Paris nesse primeiro duelo, quando ele tá levando a pior, o Heitor também tá apanhando do Ajax, e aí o Apolo, o que ele faz mesmo, cara? Ele ajuda ele, eu acho que ele ajuda a se levantar, né? Ele não tira ele dali, mas o cara gigantão tá vindo na frente dele assim, e ele ajuda o Heitor a ficar de pé, né? Acontece isso mais vezes, né? Mas eu não sei o que vocês acharam ruim, assim. Na primeira vez que acontece, eu fiquei meio assim. Assim, não é nem a primeira vez. É porque, assim, tem que lembrar... Vou usar como exemplo o caso do Paris com a Afrodite.
Se você só sabe o que está no texto, pode parecer ruim. Porque você vai ficar, tá, mas por que a Afrodite ia ajudar o Paris? Só que quando você sabe todo o contexto, quando você sabe das outras histórias, aí faz sentido. Porque você vê que eles tinham ali uma relação. O Paris já ajudou a Afrodite e agora ela tá ajudando o cara. Entendeu? Então, pra mim, é isso aí. E assim, exemplos de Deus Ex Machina existem antes de Homero, né? Tipo, no Gilgamesh já tem. Mas eu não sei se dá pra classificar assim, porque eles viam os deuses, tipo assim, eles acreditavam nos deuses de fato e eles viam que eles interferiam na realidade. Da mesma forma que a gente também, entendeu? Se num filme o cara tá lá pra completar o desafio dele, ele puxa um terço, você vai falar que é um deus, e vence no final, você vai falar que é Deus Ex Machina, Lucas? Se foi construído antes, não. Se Então, não foi, é o Deus Ex Machina. mas eles estão lá rezando os deuses, fazendo sacrifícios. Os caras são até filhos dos deuses, pô. Mas se Então é acontecer normal isso, que os deuses, que são todo poderosos, vão interferir. a sensação que eu ia ter, se isso fosse construído a posteriori, ia ser a sensação que eu tive quando eu assisti Um Drink no Inferno. Que tá indo tudo muito bem lá, de repente vira uma loucura. Né? Existe um mundo sobrenatural que a gente não conhecia, que acontece de repente, assim. E aí ele desenvolve ainda, né, depois. Mas eu ia ficar meio assim, calma aí, cara, calma aí, mano. Né? Depende de onde isso aparece, né? Assim, a vantagem em Homero é que isso acontece muito rapidamente. O primeiro acontecimento já é o do próprio Aquiles. Ele vai matar o Agamenon e a deusa puxa ele pelo cabelo. Pera, quase igual o João Kleber, né? Para. E aí depois acontece de novo com ela vindo ali salvar o Paris, a Afrodite, né? Então você vai ficando acostumado, assim. É lógico, se tem essa interação tão gritante, o livro é sobre isso, né? O livro é sobre isso, é sobre essa interação, né, entre os homens e deuses, né? Na verdade, assim, o tema que ele usa para desenvolver essa coisa da glória do herói é a Guerra de Troia, mais especificamente o Aquiles, né? Que, inclusive, né, eu estava conversando sobre isso com o Matheus antes da live. Mesmo nesse grande trecho do livro que não tem o Aquiles diretamente, ele não está no texto, fica aquele fantasma dele ali, né? Você tem a sensação da presença dele, porque a gente fica o tempo inteiro, no mínimo, esperando quando é que ele vai voltar, né? E aí, por isso que muita gente vai dizer que a Ilíada é sobre a cólera do Aquiles, né? E não simplesmente sobre a Guerra de Troia. Mas aí ele usa esse tema, então, ele usa essa conexão, esse fio condutor aí, para descrever justamente a interação dos homens e os deuses. E isso não sai do livro, é do começo até o final, essa interação. E isso mostra o tamanho de Aquiles, né? Porque note que você falou, nós ficávamos ali o tempo todo, meio que nos perguntando onde está o Aquiles, certo? Só que assim, se não fosse o Aquiles, por que a gente não estaria se perguntando, tá, mas onde está, sei lá, Zeus, onde está qualquer outro deus ali? Não, a gente espera por Aquiles, cara. O tanto que o cara foi grande.